Olá, neste vídeo nós vamos falar do terceiro estágio do Mindset. Conforme nós falamos, nós temos o Mindset pessoal, que é a mudança de pensamento, mudança de paradigmas, nos libertarmos do pensamento limitante. Temos também o Mindset empresarial, temos o Mindset familiar, mas nós vamos falar de uma maneira também geral dessa vez. Muitas pessoas não conseguem chegar a nenhuma das áreas da prosperidade, tanto da saúde, quanto da harmonia, e tão pouco da prosperidade financeira. Mas por quê? Porque carregam bagagens muito antigas. Uma das péssimas bagagens que muitos carregam é o preconceito. Ninguém nasceu com preconceito. Ninguém. Então, na medida que as crianças vão crescendo, conforme eu já disse em outros vídeos, os filhos são o reflexo dos pais, ou dos tios, ou dos avós, de pessoas que admiram bastante. Então, se o pai ou a mãe tem preconceito, determinado preconceito, ou deficiência de pessoas, por exemplo, o filho também vai crescer com aquele sentimento de discriminação. Por exemplo, da homofobia. Ninguém nasce homofóbico. Se o pai é homofóbico, a mãe é homofóbica, ou tem um tio, um avô, então vai crescendo aquele instinto, vai se desenvolvendo o instinto vingativo, o instinto destruidor, que pode ocasionar até transformar um filho em um assassino. Então, tomar muito cuidado com o que você está fazendo hoje, porque o teu filho pode ser, no futuro, algo muito perigoso. Então, isso tudo também se dá ao fator ego. Então, o ego, existem 3 tipos de ego. Existe o ego onde a pessoa não gosta de ser contrariada. Então, a pessoa está errada, ela sabe que está errada, mas se alguém apontar os defeitos, vai machucar o ego dela. Esse é o ego da psique. Tem também o egocêntrico. O que é um egocêntrico? Como muitos sabem, egocêntrico é aquele que acha que o mundo gira em torno dele. Então, todas as pessoas têm que servi-lo ou servi-la. Então, ele acha que ele nasceu um rei, nasceu uma rainha, talvez uma outra encarnação tenha sido alguém muito especial e veio para cá nessa outra vida, nessa outra encarnação, e acha que ainda está naquela situação de querer mandar, dominar todas as pessoas. E depois tem o egoísta, que quer tudo só para si, não quer dividir nada com ninguém, mesmo que ele saiba que não tem mais utilidade para ele, mas também não gosta de dividir com ninguém as coisas que ele tem. Prefere jogar no lixo, deixar estragar, do que dividir com alguém. Mas voltando no momento que nós estávamos falando do ego, terceiro ponto de vista do Mindset. Quando você vê
os defeitos de alguém, segundo a psicanálise, são defeitos que você tem incutido lá no seu subconsciente. Então, Jesus dizia assim: antes de reparar o cisco ou o argueiro que está no olho do teu irmão, observe a trave que está dentro do teu olho. Então, é muito fácil apontar os efeitos dos outros, mas nós não vemos que temos efeitos muito perigosos. Então, como eu disse no vídeo anterior, quando sentir vontade de criticar alguém, de ver os efeitos de alguém, corra em busca de um espelho. É o que Jesus chamava de sepultura caiada. Sepultura caiada, por fora está muito bonito, mas por dentro está cheio de ossos de podridão. Então, Jesus, quando disse que era necessário renascer das cinzas e do pó, não significa que deveria morrer o corpo físico, mas morrer aqueles pensamentos torpes, aqueles desejos de vingança, aqueles desejos de mágoa, aqueles desejos de ego machucado. Então precisa matar essa autoimagem e começar a imagem da humildade. Então, viver na plenitude para chegar a atingir. Eu não digo que uma pessoa nesta vida apenas chegue ao ponto do nirvana, mas que ao menos procure melhorar um pouco mais. Então, aos olhos da humanidade, muitas vezes a pessoa pode parecer maravilhosa, muito boa, mas aos olhos do universo temos que tomar um certo cuidado, porque o universo não deixa passar nada desapercebido. Mas como nos livrar de tantos defeitos, tantas imperfeições, tantas atitudes que atrapalham a nossa evolução, tanto física como espiritual? Veja, por exemplo, se você está dentro da sua casa, está com fome e não tem ninguém para lhe servir um prato de refeição, então você tem que se levantar, ir até a cozinha, preparar o seu alimento, esperar o tempo certo do alimento ficar pronto, então encontrar o alimento na geladeira, aquecê-lo, seja no micro-ondas, seja numa panela ou no abafador, enfim. Mas, para você saciar a sua fome ou a sua sede, você precisa do quê? De uma atitude, levantar-se e ir até onde resolver o seu problema. Da mesma forma, a cada dia procurar falar menos mal das pessoas, criticar menos as pessoas, nunca subestimar as pessoas, nunca menosprezar as pessoas. Aquele apanhador de lixo que passa na frente da sua casa, talvez de dia ou talvez à noite, muitas das vezes de madrugada, com chuva, deixa um filho doente em casa e vai cumprir com a sua tarefa, com a sua obrigação. Talvez seja assim uma pessoa que não teve oportunidade de um estudo, porque precisou trabalhar desde cedo. Mas o fato dele ser um apanhador de lixo não faz de nenhum de nós, não o faz menor do que nenhum de nós. Porque se não existisse o apanhador de lixo, o que nós faríamos com tanto lixo? Então, temos que tomar certo cuidado com as nossas críticas. Quando nós subestimamos uma pessoa, nós não sabemos com que tipo de pessoa
estamos lidando. Como eu disse, eu já tenho 45 anos, vou completar agora no mês de fevereiro, eu vou completar 45 anos de viagens. Eu comecei a viajar com 14 anos de idade, então eu já encontrei nessas estradas andarilhos, que as pessoas chamam de andarilhos, outros preferem chamar de trecheiros, outros preferem chamar de viajantes da estrada, ou então de pessoas sem destino, sem rumo. Então, são pessoas vagabundas, pessoas que não têm nada para fazer da vida, ficam pedindo, ficam andando sem destino, sem rumo, mas ninguém sabe a dor que aquela pessoa carrega por dentro. Eu já encontrei nessas estradas do Brasil neurocirurgiões, já encontrei professores, engenheiros, médicos, dentistas, enfim, músicos, muitas pessoas. E se parar um pouquinho para conversar com cada uma delas, todas têm uma história muito triste para contar. Então, não devemos julgar de forma alguma, porque todas as pessoas têm alguma história para contar, todas as pessoas têm uma dor que procuram esconder. Muitas das vezes, aquelas pessoas que são chamadas para dar uma palavra amiga, muitas vezes elas estão tristes, ela guarda a tristeza no bolso, guarda a tristeza na gaveta e vai cuidar da tristeza da outra pessoa. Aí quando ela volta, ela percebe que a tristeza dela, a dor dela não era tão grande quanto a dor da outra pessoa. Então, quando a gente pensar que o nosso problema é grande, existe lá na frente pessoas que estão com um problema bem maiores do que os nossos. Quando você pretende ir de uma cidade para outra, seja de carro, seja de ônibus, de avião, de navio, de bicicleta ou até mesmo a pé, você tem que se deslocar de onde você está para ir até o destino que você almejou. Então também é assim com relação à nossa mudança de hábitos, mudança de atitudes. Conforme eu disse, numa viagem de avião, você não pode levar uma bagagem muito grande. Você tem que levar o que é estritamente necessário. E é muito importante você levar, como é os documentos, algumas roupas, os seus pertences de higiene pessoal. Mas se você levar uma bagagem muito grande, você vai ter que pagar o excesso de bagagem. O que nós queremos dizer com relação ao mindset, com relação ao excesso de bagagem? Nós não precisamos ficar carregando esses pesadelos da crítica. Se for para fazer uma crítica, que seja então uma autocrítica. Observemos se nós não somos aquela sepultura caiada, aquela pessoa que é tão bonita, tem uma maquiagem bonita, tem ali uma cirurgia plástica, está muito bem vestida, com roupas de grife, mas como é aquela pessoa por dentro? O que aquela pessoa faz de bom ou de bem para o seu próximo? Então, outra coisa que é muito importante também tomar muito cuidado é com o narcisismo. O que é um narcisista? Aquela pessoa que se acha muito bonita, a pessoa que chega a se apaixonar por ela mesma. Então, essa pessoa, ela vive no mundo do país da Alice, no País das Maravilhas. Ela se acha
a última bolacha do pacote. Ela se acha tão importante que todas as pessoas que passam, cruzam o caminho dela, são pessoas desprezíveis. Mas eu costumo dizer que até mesmo no dia do nosso óbito, do nosso falecimento, nós vamos precisar de pessoas para nos conduzir até o cemitério. Vamos precisar de pessoas que nos coloquem dentro da sepultura, coloquem o nosso corpo, é claro, dentro de uma sepultura. Então, ninguém é tão autossuficiente que não precise de outras pessoas em qualquer circunstância que seja. Bem, para concluir então, vamos analisar o seguinte, que na supremacia da inteligência, na sabedoria de Deus, sabedoria divina, ele também percebe que tem coisas que não são úteis mais e ele extermina de cima da terra, como foi o caso dos dinossauros. Então veja o seu vizinho, veja seus pais, seus avós, que tudo, durante toda a caminhada por sobre a terra, tudo me parece que é uma questão de época, de modismo. Então, como você, talvez próximo da minha idade, ou talvez um pouco mais adiante, você já viu falar de muitas doenças, presenciou algumas como sarampo, varíola, catapora, cachumba, coqueluche, poliomielite e diversas outras doenças. Depois veio AIDS, depois veio ebola, HN1, depois, bem lá atrás houve aquela gripe espanhola, que foi uma pandemia muito. Mas tudo isso vai passando, a gente vai deixando para trás e vai começando uma nova fase, uma nova vida. Então, se você quer ingressar em todas as áreas da prosperidade, comece a observar essa terceira visão do mindset. Comece a observar que você precisa se livrar de algumas bagagens, precisa se livrar daquela bola de ferro que você arrasta nos pés, aquela cruz muito pesada que não pertence a você, pertence aos seus antepassados. Eu não estou falando da cruz espiritual, estou falando daquela cruz psíquica, aquela cruz mental que você carrega, aquelas maldições. Lembra que pessoas que dizem assim que praga de mãe pega, praga de madrinha pega, e praga de bruxa, praga de macumbeiros e feiticeiros pegam. Então eu pergunto, se alguém lhe oferecer veneno, você vai tomar o veneno? Sabendo que você vai a óbito depois? A não ser que você seja forçado, mas me parece que ninguém está te forçando a tomar esse veneno, que é o veneno da mentalidade que está te barrando, está estagnando você num conceito passado, numa concepção que só atrasou a vida dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Então, procure estudar, procure viver uma nova fase. Veja que nós temos aí a oportunidade da internet, onde com um toque de dedo nós aprendemos bastante, nem precisamos sair de casa. Veja o caso da pandemia, onde as escolas fecharam as portas e as crianças continuaram estudando do mesmo jeito. Então veja que hoje está bem mais fácil. Então, se você quer realmente mudar de vida, você tem que tomar a sua atitude, levantar-se de onde você está e seguir em frente. Se você não quiser mudar de vida, também fica a seu critério. Continua do jeito que você está, porém não é mais permitido agora falar mal do governo, não é permitido falar mal da religião, não é permitido falar mal da igreja,
ou do preço das coisas, da falta de emprego, enfim. Se alguém é responsável daqui para frente, vai ser você. Se você não tomar atitude, as coisas continuam do jeito que estão, ou talvez ainda pior. Eu agradeço a sua atenção, espero que você colabore conosco, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com outras pessoas e deixando algum comentário que você gostaria de algum determinado assunto que nós falássemos em uma oportunidade futura. Gratidão pela sua atenção. Ó Rasmani.